Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto aí, né? A Era Getúlio. E hoje basicamente a gente vai direcionar o nosso assunto aí à área do governo provisório, né? Lembrando que para que a gente possa chegar a isso, a gente precisa entender, né, todo o processo que ocorreu, né? Desde ali da quebra do acordo existente entre Minas e São Paulo, naquilo que a gente vai chamar de política café com leite, né? Até a revolta aí, né, da parte mineira, se aliando ao pessoal do Rio Grande do Sul, né, nas eleições contra a, o governo paulista. Então, nesse momento, a gente vai falar diretamente agora sobre a questão do governo de 30 a 34, né? Então tem aí, ó, o texto de vocês. Ele começa assim: Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório até que fossem realizadas as novas eleições. Ele tomou várias medidas autoritárias, como dissolução do Congresso Nacional, né, composto pelos deputados e pelo Senado, suspensão da Constituição, né, seria aí o segundo ponto. Então o que acontece? Getúlio, quando entra no poder, ele percebe que a sua forma de governo não vai ser muito bem vista ou respeitada, a não ser que ele não tenha vozes que sejam contrárias às suas ações. Então o que é que ele faz? Ele acaba dissolvendo, né, o Congresso Nacional, que aí tem a questão dos deputados e dos senadores, né, deputados federais e os senadores. O que acontece? Por que ele está dissolvendo? Porque na verdade são os deputados e os senadores que são responsáveis por aprovar ou desaprovar, né, algumas leis e algumas emendas que possam ser propostas pelo presidente da República. Então, nesse caso, quando Getúlio cria essa ideia, né, ele dissolve ali o Congresso, ele dissolve ali com a ideia de que sem esse Congresso ele possa ali agir mais livremente. É claro, gente, que isso aí não é algo bom, não é legal, certo? Mas o que a gente pode perceber é que essa ideia ou essa organização, né, esse conceito aí, vai fazer com que basicamente ele tenha uma maior liberdade. Mas essas atitudes elas são chamadas de atitudes autoritárias, então é por isso que o governo é chamado, né, de governo autoritário, né, por alguma ou autoritarista, né, por conta aí das suas ideias. Então tem aí, ó, assim o Brasil ficou sem Constituição até que fosse elaborada uma nova carta. Por isso pode dizer que o governo provisório era inconstitucional. Ou seja, por que inconstitucional? Porque não atendia os ensejos da Constituição, né? Ou seja, o governo de Getúlio Vargas não respeitou a Constituição. Ao contrário, ele vai contra a Constituição para que seja criado, né, seu próprio conjunto de regras e leis, ok? Então tem aí, ó, o presidente também nomeou interventores, tenentistas para administrar o Estado. Tenentistas por quê? Porque a gente está falando aí de pessoas da patente militar, ou seja, tenentes, pessoas que tinham um certo grau de autoridade, tá certo? E tem aí, ó, esses tenentistas, né, foram criados para administrar os estados, suspenderam as eleições para os governadores, né? E é claro, se eles fizeram isso, acabaram suspendendo as eleições para governo, né? Eles desagradaram, né, as grandes oligarquias políticas, ou seja, essas ideias tomadas por Getúlio, elas desagradaram, né, e foram de encontro não só à Constituição, né, e às leis, mas foi de encontro aí a várias áreas diferentes. E nesse caso específico ele está falando de oligarquia, ou seja, ele está falando das áreas de maior poder, que a gente está falando de política, né? E aí ele continua, além disso tentou ajudar os cafeicultores em crise, comprando parte da produção de café e queimando. Alguém deve ter parado para pensar por que o governo faria isso, compraria esse café, né? Ah, o governo comprava esse café como uma forma de subsídio. Para quê? Se comprava o café, né, dos cafeicultores, porque a gente está falando ali do período, né, a gente está falando do início de 1930, a gente está falando do período que está
exatamente na grande recessão, né, porque a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, em 1930 estava todo mundo vivendo a recessão e estava tentando ali se reerguer, se readaptar. E o que acontece nesse período? Nessa ideia de readaptação, de reorganização, né? O governo resolveu comprar esse café porque o café perdeu valor, né? Ele resolve comprar esse café e ele queima uma parte do café. Para que ele queima? Para que o café ganhe uma valorização. Então, o produtor de café, o cafeicultor, ele produz o café, o governo compra uma parte, falta café para o consumidor final, aquela pessoa que é proprietária do café aumenta o valor, o governo queima uma parte desse café para gerar mais escassez, mas ele guarda uma pequena parcela porque ele pode precisar mais para frente. Então, essa ideia, né, vai fazer com que a economia seja aquecida. Então, o valor do café vai aumentar, já que ele tinha perdido esse valor, mas agora ele aumenta. E aumentando, é claro, vai aumentar a lucratividade é, do cafeicultor, né, por conta aí dessa valorização, graças às compras feitas pelo governo. Ok? E aí ele continua, né? A, essa medida tinha o objetivo de aumentar os preços do produto, não foi efetivada. Ou seja, o pensamento ele surgiu, a ideia ela foi importante, mas ela não chegou a se tornar efetiva, ou seja, não foi utilizada, né? E aí o que acontece, né? A gente falou ali sobre a questão dos tenentes, né? Eleitos por Getúlio, e aqui a gente tem uma definição mais clara do que foi esse tenentismo, o movimento tenentista, né? Aí tem aí, ó. O tenentismo foi um movimento, né, das alas militares que acreditavam que os militares deveriam moralizar a política brasileira. Ou seja, o que ele está dizendo? A política brasileira já vinha passando por vários processos aí, né, de como é que a gente pode colocar, digamos assim, ela vinha passando por alguns processos, né, onde a política brasileira vinha sendo manchada pelos próprios políticos, né, as organizações políticas elas vinham manchando ao longo do tempo. E aí o que acontece? Esse movimento tenentista ele se sentia na responsabilidade, né, de fazer com que esse pensamento, né, ele fosse reestruturado, né, e que o Brasil voltasse a ganhar uma moral política, né. Então eles diziam que essa responsabilidade seria do movimento tenentista. Aí tem aí. Esse pensamento inspirou revoltas em todo o Brasil, as quais, apesar das diferenças, defendiam alguns pontos em comum, como a reforma política, social e o fim das fraudes nas eleições. Então o que acontece, gente? O que, é que a gente percebe aí? Né? Essas ideias, né, e eu quero focar nisso aqui, essas ideias, elas foram muito fortes naquele momento e essas ideias, elas ocorrem até hoje. O que acontece? Eu não sei se vocês percebem, sempre que se fala sobre política brasileira, né, a gente sempre vai ouvir falar muito sobre a questão da corrupção, a questão das fraudes, a questão de muitas pessoas não confiarem no sistema eleitoral, não confiarem no que é colocado. E isso não é culpa das pessoas ou não é má fé. É porque, na verdade, historicamente falando, né, o nosso país já passou por várias crises de identidade ao longo da sua história. Né? E essas crises elas foram muito complexas, né? Fizeram com que o Brasil acabasse criando um verdadeiro problema estrutural, né, na sua essência. Então por isso que a gente vai ouvir falar muito sobre isso. E percebam que o texto ele coloca bem claramente, né, reforma política, reforma social e o fim da fraude nas eleições. Né? Esse ano que passou, 2019, né, a gente teve uma votação aí sobre a questão da reforma política. Infelizmente, ela passou por algumas alterações, né, ao longo do tempo, então ela se desviou do que era para ser de fato verdade, mas essa necessidade de reformas políticas ela já ocorre há muitos anos. Né? A outra ideia, né, reformas sociais, a gente está passando, né, nós estamos em 2020, né, estamos em maio de 2020, e o que acontece? Nós temos passado muitos problemas de ordem social, né? E algumas pessoas estão vivendo bem por conta aí de um capital acumulativo,
mas a gente também tem muitas pessoas passando por necessidades, né? E o governo criou aí, ou tentou criar uma medida emergencial para sanar essas dificuldades, né? Então, a gente vai encontrar essa ideia aí, né? E por fim, né, ele vai falar sobre fraude nas eleições, né? Todos os governantes, eles sempre falam muito a respeito de que as eleições, né, elas passam pelo processo de fraude, seja no passado, seja no presente, né? Como a gente teve o caso aí, né, de algumas denúncias, né, sobre a questão, no nosso caso, 2020, né, a gente teve muita denúncia na eleição passada, que foi de 2018, sobre a questão das urnas eletrônicas, né, ter alterado aí algumas votações, tá? Então, gente, essa é a ideia, o cerne principal, beleza? Eu vou concluindo por aqui, gente, tá? Dá uma olhada de novo no assunto, rever, tira suas dúvidas. Na nossa videoconferência, a gente sana aí qualquer dúvida que vocês tenham criado, tá certo? Pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Um forte abraço, não esquece de curtir o vídeo, tá? Compartilhar com os colegas. Comenta, comenta lá no vídeo, né? Seu comentário é importante, gente, tá certo? Valeu, galera, forte abraço, tchau.